Estamos prestes a revelar mistérios enterrados há milênios. Adoramos desvendar civilizações esquecidas e explorar artefatos que mudaram a história como a conhecemos. Então, venha com a gente, porque nossa jornada pelo passado está prestes a começar. Número 8. Afrescos do século XVII, Roma. Um eletricista encontrou 3 afrescos do século XVII, escondidos por um teto falso na Vila Farnesina, um palácio de Roma construído entre 1508 e 1511. A descoberta ocorreu enquanto ele fazia trabalhos de manutenção no local. O palácio foi construído no início do século XVI por Agostino Chigi, um banqueiro renascentista. Em 1579, o cardeal Alessandro Farnese comprou a vila, mas o plano de ligá-la ao Palácio Farnese falhou. Em 1927, o local foi comprado pelo Estado italiano e passou por restaurações. Só em 2023, os afrescos foram descobertos por David Renzoni, o eletricista. Ele foi buscar um candeeiro, e quando o acendeu, os afrescos se revelaram, mostrando essa enorme maravilha. Os afrescos, pintados por um artista pouco conhecido do século XVII, retratam anjos e o brasão da família Farnese. A descoberta não está aberta ao público por questões de segurança, mas pode ser vista em fotos e vídeos da exposição na vila. Número 7. Antigo bairro judeu e sinagoga, Rússia. Na antiga cidade grega de Fanagoria, situada na península de Taman, na região de Krasnodar, na Rússia, arqueólogos descobriram vestígios de uma antiga sinagoga, construída durante o final do período do Segundo Templo. Essa descoberta inovadora gerou grande repercussão em todo o mundo judaico. Na primeira fase das escavações foram encontrados achados raros, apresentados em uma coletiva de imprensa. É uma das sinagogas mais antigas do mundo, construída no início do século I e destruída no século VI por tribos bárbaras. Ela estava localizada na área mais prestigiada da cidade, entre 2 vias principais, e era adornada com magníficas decorações arquitetônicas. Entre as ruínas, foram encontrados caixas de tzedakah e 58 moedas de cobre no chão. Inscrições em hebraico em itens alimentícios também foram encontradas, sugerindo que mercadores judeus viajantes trouxeram produtos kosher para a Fanagoria. As escavações indicam que toda a área era historicamente judaica, e a sinagoga havia servido à comunidade por várias gerações. Número 6. Complexo de tumbas púnicas, Malta. Uma tumba púnica de 2.300 anos foi descoberta durante obras de um estacionamento próximo ao Hospital Mater Dei, em Nsida, Malta. A descoberta ocorreu durante escavações para a instalação de uma nova linha de água potável. As escavações revelaram uma câmara escavada em rocha natural sólida, parte de um complexo funerário maior. São 3 câmaras funerárias, cada uma acessada por um poço central, característica das tumbas púnicas e romanas. Acredita-se que foram usadas para múltiplas inumações durante os períodos púnico e romano. A entrada de cada câmara estava selada com lajes originais e continha restos humanos e objetos funerários. Os restos humanos eram em sua maioria inumações, com alguns restos cremados em urnas. Muitos dos ossos estavam dispostos de maneira metódica, sugerindo que restos anteriores foram deslocados para inumações posteriores. Uma pequena coleção de objetos funerários e urnas de cremação também foram descobertas, oferecendo novas informações sobre os costumes funerários da época. Os pesquisadores examinam os restos em busca de evidências sobre idade, sexo e saúde dos indivíduos, além de realizar análises de DNA. As descobertas oferecem valiosas informações sobre a antiga comunidade da região. Número 5. Fábrica de cola Neandertal, Espanha. Arqueólogos descobriram uma fábrica de cola Neandertal de 65.000 anos, na caverna Vanguard, no território ultramarino britânico de Gibraltar. Segundo estudos já publicados, Neandertais adaptaram um forno para produzir cola derivada do alcatrão, usada para fabricar armas e ferramentas. A fábrica, datada de 20.000 anos antes dos humanos modernos, demonstra a habilidade dos Neandertais em controlar o fogo e a temperatura. Antes, sabia-se que os Neandertais faziam cola com resina, alcatrão e substâncias de ocre para fixar lâminas de pedra aos cabos.
A descoberta revela uma engenharia refinada no processo de fabricação de cola. Foram encontrados vestígios de carvão, esteva parcialmente queimada, cristais de resina, galhos finos, ureia e zinco de guano. Através de análise por especialistas, foram identificados produtos químicos na amostra. Os neandertais usavam folhas de esteva aquecidas para produzir resina pegajosa. Eles cobriam o poço com areia úmida e terra misturada com guano, um tipo de fertilizante, para controlar o oxigênio, e mantinham a camada aquecida com galhos finos para obter a cola ideal, aquecendo as folhas a 150 graus Celsius. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Naufrágio italiano com carga intacta, Sicília. Cerca de 40 ânforas foram encontradas no fundo do mar em Siracusa, Sicília, alinhadas na posição original de armazenamento de um navio naufragado de 2000 anos. Pesquisadores acreditam que a embarcação está enterrada no local com o resto da carga intacta. Em janeiro de 2022, 2 pescadores de Avola notaram objetos no fundo do mar, a 5 km de Sicília e 70 metros de profundidade. Usando fotogrametria 3D, arqueólogos encontraram o naufrágio e agora têm mais imagens dele. As ânforas do tipo Richorogue 527, conhecidas por sua estrutura robusta, eram amplamente usadas no transporte de mercadorias na antiguidade. Encontradas em águas italianas, elas trazem novas possibilidades de investigação sobre a extração e comércio de alumínio na ilha de Lipari, essencial para a indústria têxtil antiga. Especialistas buscam entender se a conexão entre o naufrágio em Vendicari e as ânforas de Lipari, datadas entre o fim do século I a.C. e o início da Era de Augusto. O estudo continua com análises avançadas, como datação por carbono, para aprofundar a compreensão das redes de comércio antigas. Número 3. Caneca com drogas psicodélicas, Egito. Pesquisadores encontraram drogas psicodélicas, fluidos corporais e álcool em uma caneca de 2000 anos, sugerindo que os antigos egípcios usavam bebidas alucinógenas em rituais. Este é o primeiro estudo que identifica quimicamente misturas em canecas com a cabeça de Bes, uma antiga divindade egípcia. A pesquisa analisou uma caneca exibida no Museu de Arte de Tampa. O estudo revelou 4 categorias de substâncias: base alcoólica, agentes aromatizantes, fluidos corporais e ingredientes medicinais e psicotrópicos. A mistura incluía cerveja ou vinho, mel, sangue, leite materno, muco e plantas alucinógenas como o lírio d'água azul egípcio e a ruda síria. Essas descobertas validam registros e mitos sobre rituais do Antigo Egito, e sugerem que essas canecas eram usadas em rituais para ajudar mulheres no parto e na lactação. Os pesquisadores esperam analisar mais canecas de Bes em outros museus para ver se todas continham a mesma receita. A identificação de elementos específicos é uma descoberta significativa, e revela o uso complexo dessas misturas em rituais antigos. Número 2. Pista de dança Inca, Peru. Um estudo da Universidade de Buenos Aires revelou uma pista de dança dos Incas em Viejo Sangaiaico, Peru, datada do ano 1000 a 1400. A pista de dança poderia suportar 26 pessoas. A descoberta foi acidental. Ao pisar na plataforma, a equipe ouviu um eco. Especialistas descobriram que a estrutura imitava sons de tambores quando pisoteada, servindo para homenagear uma divindade andina associada aos raios e trovões. A pista de dança tem cerca de 10 metros e é formada por 4 camadas de guano de camelídeo e argila siltosa, materiais que aprimoram o efeito acústico. Em frente a uma montanha, a pista também conta com um shnu, uma plataforma cerimonial comum a povos pré-hispânicos. A associação do local à divindade sugere que a dança era sintonizada com essa entidade. Arqueólogos destacam que o som era crucial nos rituais andinos para se conectar ao reino espiritual. A descoberta incentiva o estudo da acústica na arqueologia para entender mais sobre os povos pré-hispânicos. Número 1. Urbanização inicial na antiga Canaã, Israel. Arqueólogos em Israel descobriram o que provavelmente é o templo mais antigo já encontrado na região do Shefela, no centro de Israel. Datando do final do 4º milênio a.C., o templo é impressionante por si só, mas também representa o surgimento da urbanização na terra de Canaã.
O edifício, que remonta à Idade do Bronze Antigo, de 3.300 a 2000 a.C., apresenta paredes largas e bancos, além de cerca de 40 pequenos vasos cerâmicos que provavelmente eram destinados a rituais, e não ao uso doméstico. Curiosamente, os vasos parecem ter sido dispostos no momento em que o edifício foi abandonado, como se os habitantes tivessem planejado retornar rapidamente. Nas proximidades do templo, os arqueólogos descobriram um complexo de grandes pedras verticais dispostas em fileiras, e as pedras verticais foram erguidas mesmo antes da construção deste edifício público fechado. Independentemente de ser um templo ou não, o edifício claramente foi concebido para uso comunitário, e não privado. Isso torna um dos primeiros edifícios públicos já encontrados em Israel. Esses edifícios públicos são uma das pistas que os arqueólogos buscam para identificar a complexidade social e a urbanização, que começaram a se desenvolver no sul do Levante por volta dessa época. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de ecos do passado, incríveis descobertas arqueológicas pelo mundo. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!